Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui com mais uma aula de matemática. Mais exatamente, geometria. Isso mesmo, vamos ter hoje uma aula de geometria. E qual é o nosso assunto, professor? De olho na tela. Muito bem, então vamos lá que agora é hora de estudar. Muito bem, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os prismas, isso mesmo. Professor, mas o que são prismas? Bom, é isso que nós vamos entender com bastante calma na aula de hoje. Bom, então, de olho na tela. Bom, os prismas são sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional, tá? Fique bem claro isso, tridimensional, a partir de um polígono e uma reta. O conjunto de segmentos de retas paralelas à reta R, cujas extremidades são um polígono dado, e algum plano que não contém esse polígono, é chamado de prisma. Como assim, professor? Vamos entender com bastante calma. Como é que se forma o prisma? Então, você vai observar aqui, nós temos dois planos, tá certo? Esse plano aqui embaixo e um outro plano aqui em cima, ok? Então, temos aqui planos, plano alfa, plano beta, como você quiser chamar. E aí nós traçamos dois polígonos, tá certo? Então, aqui embaixo nós temos o seguinte polígono. Nós temos aqui o quê? Ó, nós temos um polígono aqui embaixo. Nesse plano de cima, eu também vou traçar o mesmo polígono, tá ok? A partir de uma reta R auxiliar, ok? Como assim, professor? Todas as retas do nosso prisma serão retas, o quê? Paralelas a essa reta R. Para entender melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui como é que se forma o prisma, para você entender. Então, nós temos dois planos, tá? Vou pegar aqui um plano alfa, e aqui em cima, um plano beta. Então, eu vou pegar um polígono aqui embaixo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um paralelogramo. Ok? Certo? E eu traço uma reta auxiliar, uma reta R. Então, eu vou fazer o seguinte. O prisma vai se formar a partir disso. A partir de retas que são paralelas a essa reta R. Tá vendo? Essas retas aqui são paralelas à reta R. E aqui eu vou fazer o prisma. Aqui vai se formar o prisma a partir dessa reta R, que é uma reta o quê? Paralela, tá certo? Quando eu unir esses conjuntos, nós vamos ter o prisma em si formado, ó, como aqui da figura. Ok? Importante entender que o seguinte, que o prisma ele possui sempre uma base, tá certo? Essa aqui é a minha base, ó, que vai ser uma figura geométrica, um polígono. E essa base vai ser importante para você fazer o quê? A nomenclatura do prisma, tá certo? Muito bem. Aqui comigo. Bom, professor, eu já entendi o seguinte, eu tenho um plano aqui embaixo, eu tenho um plano em cima e eu tenho uma reta R paralela. E quando eu pegar um polígono, que é a base do prisma, e ele pegar todas as retas que são paralelas à nossa reta auxiliar e eu unir essas retas, eu vou ter o prisma em si. Tudo bem, beleza, entendemos a ideia de prisma. Agora o seguinte, como é que eu faço para compreender e como é que eu faço para classificar esses prismas, dar nome a esses prismas? É importante que você entenda o quê? A figura que forma a base do prisma, o polígono que forma a base do prisma, tá certo? De olho na tela. Então é o seguinte, vamos relembrar as principais formas geométricas. Por quê? Aqui comigo. Nós precisamos relembrar as principais formas geométricas porque elas são a base do nosso polígono. Muito bem. Então, antes de falar sobre a classificação dos prismas, eu trouxe uma galera muito especial, que são os nossos amigos, que vão nos ajudar a relembrar as formas geométricas, tá certo? Então, de olho na tela.
Olá, alunos do 4º ano, eu sou a professora Samantha. E eu sou a professora Luciane. Hoje os nossos amigos vão nos ajudar com a aula sobre prismas. Como assim? Vocês sabiam que os prismas possuem como base os polígonos? E eles vão nos ajudar a identificar. Nós estamos aqui com Beethoven, que vem trazendo o triângulo. O triângulo é um polígono de 3 lados. O Bailey vem trazendo o quadrado. O quadrado é um polígono de 4 lados iguais e 4 ângulos retos. O Luquinha, que está ali na ponta, vem trazendo o pentágono. O pentágono é um polígono de 5 lados. E a Bonnie, o hexágono. O hexágono é o polígono de 6 lados. E nós não podíamos deixar de finalizar com a Malu. Ela trouxe a roleta das formas para fazer as atividades bem legal com vocês. Os nossos amigos aqui agradecem e a gente vai estar de volta com o professor Bruno nos estúdios. Obrigada! Muito bem, então agora vamos fazer o seguinte, vamos conhecer os elementos que compõem o prisma, tá certo? Então, vamos olhar aqui do ladinho, vai já aparecer o nosso prisma. Muito bem, e agora vamos saber cada elemento que compõe o prisma. Então, vamos lá, olhando para cá de novo. Muito bem, então, como podemos observar, aí nós temos a base superior e inferior. Base superior e inferior, tá certo? Base superior e inferior são iguais, são os polígonos que nós vimos no vídeo, tá certo? Então, pode ser o quadrado, o triângulo, o hexágono, o pentágono, tá certo? Nós temos também o que no nosso prisma? As arestas, tá certo? As arestas, elas vão fazer o quê? Unir as faces do prisma. São esses segmentos de reta, como você pode observar, ok? Segmentos de reta, que fazem o quê? A união das faces do prisma. E o que são as faces do prisma, professor? Bom, como você pode observar aqui, essa aqui, por exemplo, é a face do prisma, por exemplo. Uma das faces. Aqui na frente nós temos outra, que é o quê? O retângulo. Então você veja que esse prisma de base o quê? Hexagonal, ele está formado por quê? Por faces que são o quê? Retângulos. O que é o vértice? São esses pontos que são o quê? É o que unem as arestas, tá certo? Então o ponto de encontro das arestas aí vai formar o quê? Compõe quem? O vértice, que é esse pontinho, tá certo? Então nós vimos aí o quê? Base inferior e base superior, que são iguais. As arestas, que são esses segmentos de reta aqui. Vimos também o quê? O vértice, que é esse pontinho aqui, que é o ponto de encontro das arestas, tá certo? E as faces, que são o que também? São polígonos, tudo bem? Muito bem, então, de olho na tela agora. Classificação dos prismas. Existem algumas classificações possíveis para os prismas. Uma delas leva em consideração o número de lados de suas bases que são congruentes, tá certo? Aqui comigo. Muito bem, então vamos agora ver os prismas com relação à sua classificação. Como é que eu vou nomenclaturar um prisma? É de acordo com o polígono que compõe a sua base. Então, o que a gente pode observar aqui nesse primeiro prisma? Que a base dele é o quê? É um triângulo. Olha a planificação dele. Muito bem, então o que a gente pode observar aqui? Que a base desse prisma é o quê? Um triângulo. E como é que é o nome desse prisma, professor? Bom, de olho na tela. Um prisma cujas bases são triângulos é chamado de prisma triangular. Aqui comigo. Muito bem, então vimos esse primeiro prisma, que é chamado de prisma de base triangular. Por quê? A base dele é um triângulo. Vamos ao nosso próximo prisma aqui. Muito bem. O que você pode observar aqui nesse prisma? Que a base dele é o quê? Um quadrado. Vamos ver a planificação dele. Muito bem. Esse prisma aí, a base dele é um quadrado. E como é que é o nome desse prisma, professor? De olho na tela. Um prisma cujas bases são quadriláteros é chamado de prisma quadrangular. Muito bem. Aqui comigo. Lembrando que no caso desse prisma que passou em especial, ele também é chamado de quê? Paralelepípedo, tá certo? Muito bem. Vamos ao nosso próximo prisma. De olho aqui. Bom, o que nós podemos observar nesse prisma? Que a base dele é o quê? Um pentágono. Vamos ver a planificação agora? Muito bem, olha aqui em cima. Ó, a base desse prisma é o quê? É um pentágono, é um polígono de quantos lados? 5 lados. De olho na tela. Um prisma cujas bases são pentágonos é chamado de prisma pentagonal. Muito bem. Aqui comigo.
Muito bem. E o que nós podemos ver hoje através das nossas planificações? Que os prismas são compostos por bases. E quem são essas bases? São polígonos, tá certo? Vamos olhar aqui mais uma vez o prisma de base hexagonal. Então, o que a gente pode observar aqui nesse prisma? Que esse prisma possui o quê? Uma base, tá certo? E essa base inferior é igual à base superior, tá ok? Então, olha aí os elementos que tem aí no prisma. Então, nós temos o quê? Base superior, base inferior, aresta, tá certo? E vértice. E agora vocês estão observando o quê? A planificação do prisma. Na planificação é possível ver, olha aqui, ó, a base inferior e a base superior são o mesmo polígono. Nesse caso, que polígono é esse? É o hexágono, ok? Polígono composto por 6 lados. E as faces do prisma, professor? Quem serão as faces do prisma? Como você pode observar aqui na planificação, as faces do prisma são o quê? São formadas por retângulos, tá certo? E essas linhas que vocês podem observar aqui, ó, essas linhas aqui, ó, ok? É que vão formar quem? As arestas, tá certo? Muito bem, vimos aí toda a parte de prisma e agora eu vou trazer um conceito novo para nós. Vamos hoje conhecer também um pouquinho das pirâmides. De olho na tela. Bom, pirâmides são um conjunto de segmentos de reta com extremidades em um polígono e um ponto fora do plano que contém esse polígono. Sendo assim, as pirâmides não são exclusivamente de base quadrada, como encontradas no Egito. Tá certo? Aqui comigo. Muito bem. Então, primeiramente, vamos pegar aqui dos nossos amigos egípcios a pirâmide para conhecer um pouquinho dessa pirâmide, tá certo? Então, vamos olhar aqui. Ok, temos uma pirâmide aí de base quadrada, tá certo? Bom, professor, mas eu não sei muito bem quais são os elementos da pirâmide. É o que nós vamos saber agora. Olha aí, ó. Os elementos da pirâmide. Então, vem aqui comigo. Então, primeiramente, nós temos aqui em cima o quê? O vértice da pirâmide, tá certo? Então, o que é o vértice da pirâmide? É justamente onde os pontos da pirâmide, esse ponto aqui, o vértice, ele vai receber as retas que compõem o quê? A base da pirâmide. Então, nós temos uma pirâmide aqui, cuja base é um quadrado. Então, observe o seguinte, ok? Essas retas aqui, todas vão se encontrar onde? No vértice da pirâmide, tá certo? Muito bem. Professor, nós temos aresta na pirâmide? Temos. Como podemos observar bem aqui, ó, aresta da base, tá certo? Observe que a pirâmide também possui aresta, ok? Bom, professor, nós temos também o apótema, certo? O que é o apótema? É essa reta aqui, ó, que vai sair do vértice até chegar aonde? Na aresta da base, formando um ângulo de 90 graus. Professor, e o que tem na pirâmide além de apótema, vértice? Nós temos também o quê? A face lateral da pirâmide. No caso aqui, ó, a face lateral da pirâmide são o quê? Triângulos, tá certo? Muito bem. Bom, professor, a pirâmide também tem planificação? Tem planificação. Vamos observar agora a planificação da pirâmide. Tudo bem? Vamos lá. Muito bem. O que nós podemos observar aí? Que é uma pirâmide o quê? De base quadrada, tá certo? Então, professor, nós temos vários tipos de pirâmide, correto? Sim, nós temos pirâmides de base quadrada, ok? Nós temos pirâmides de base hexagonal, ok? Então, o que nós temos que observar quando a gente observa uma pirâmide, assim, especificamente? É a base da pirâmide, ok? No Egito Antigo, nós temos pirâmides de base o quê? Quadrada. Temos as pirâmides mais antigas do mundo, né? Temos a de Quéops, tá ok? Por exemplo. Bom, professor, entendi. Então, prismas e pirâmides eu tenho que observar o que sempre? A base, ok? E os elementos, tá certo? Ok. Bom, chegou agora a hora do nosso exercitando. De olho na tela. Exercitando número 1. Ponto fora do plano que contém a base da pirâmide. O texto se refere a letra A, aresta, letra B, base, letra C, face lateral ou letra D, vértice. Exercitando número 2. Qual o elemento que está em destaque no prisma? Letra A, aresta da base, letra B, aresta lateral, letra C, base ou letra D, vértice. Exercitando número 3. Qual o nome do sólido? Letra A, prisma de base quadrada. Letra B, prisma de base pentagonal. Letra C, prisma de base hexagonal. Ou letra D, prisma de base octogonal. O
Aqui comigo. Muito bem. Então, vamos resolver o exercitando e daqui a pouco nós vamos retornar tirando todas as dúvidas. Tudo bem?
Muito bem, então chegou agora a hora de resolvermos o nosso exercitando. Ficou com dúvida aí nos prismas, nas pirâmides? Não tem problema, a gente vai tirar todas as dúvidas agora. Vamos ao nosso primeiro exercitando, de olho na tela. Ponto fora do plano que contém a base da pirâmide. O texto se refere a aresta, base, face lateral, vértice. Muito bem. O que nós podemos observar? Nós temos aqui a pirâmide. Então, por exemplo, essa aqui é a base da pirâmide. Vamos pegar a base da pirâmide. Ok? Então, temos esse ponto fora aqui, ó. Esse seria o nosso ponto fora. Ok? E pelo que nós estamos lendo, ele contém a base da pirâmide. Ok? Então, olha aí, ó. Então, vamos dizer que aqui é o meio da pirâmide. Então, ele vai conter a base da pirâmide. Olha aí, ó. Esse ponto contém a base da pirâmide. E que ponto é esse? É a aresta? Não. Esse aqui é o quê? É o vértice da pirâmide, tá certo? É o ponto fora do plano. Olha aqui, ó. O plano está aqui embaixo, plano alfa, e ele contém o restante da pirâmide. Então, a resposta correta seria o quê? Letra D, vértice. Muito bem. Vamos verificar, professor? Muito bem, correto, vértice. Aqui comigo. Então, observe o seguinte, ponto fora do plano. Lembra, a base da pirâmide está aqui no plano. Se o ponto está fora, ele só pode ser o quê? O vértice da pirâmide, tá certo? Segundo exercitando, vamos lá. Qual é o elemento que está em destaque no prisma? Então, vamos observar aqui o nosso prisma. É um prisma o quê? De base quadrada, e esse elemento aqui está em destaque, ok? Então, temos aqui a aresta da base, a aresta lateral, base, vértice. Bom, a base não é, porque a base seria tudo isso aqui, ó. Essa seria a base do nosso prisma, como nós podemos observar, tá certo? Então, não pode ser a base, ok? Então, a base está fora, ok? Será que é o nosso vértice, professor? Bom, o vértice não é, porque aqui nós temos o quê? Um segmento de reta, e o vértice seria esse pontinho aqui, ó, esses pontinhos. Esses pontinhos aqui podem ser chamados de vértice, tá certo? Por exemplo, esse aqui é um vértice. Mas aqui nós temos um segmento de reta, então nós já vimos o quê? Que não é base nem é vértice. Sobrou o quê? A aresta da base e a aresta lateral, ok? Bom, vamos observar. Bom, nós já sabemos que é uma aresta. É da base ou é da lateral? Bom, aqui é que nós temos as arestas o quê? Laterais, tá certo? Vamos lembrar das planificações que nós vimos hoje. Essa aresta aqui pertence a quem? Pertence à base do prisma. Olha aqui, ó. É uma aresta que está o quê? Na base do prisma. Então, ela não pode ser lateral. Ela é o quê? É uma aresta da base, tá certo? Vamos verificar. Muito bem. Aresta da base, tá ok? Vamos ao nosso próximo exercitando. Qual é o nome do sólido? Bom, nós já sabemos que é um prisma. Mas lembra que eu falei? Como é que a gente faz para nomenclaturar os sólidos? Nós vamos observar a base dele. Então, a base está aqui embaixo, ó. Então, vamos contar aqui o número de lados. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, esse prisma, ele possui como base o quê? Um pentágono. Um pentágono, lembra do vídeo dos nossos amigos? É uma figura que possui quantos lados? 5 lados. Ok? Então, é um prisma de base o quê? Pentagonal. Vamos lá? Correto. Prisma de base pentagonal. Aqui comigo. Bom, então nós vimos aí no nosso exercitando os elementos que compõem o nosso prisma, tá certo? Então tem que ficar muito atento a essas definições, tá certo? Então, vamos agora ao resumo do conteúdo. Hoje nós vimos na aula de hoje prisma e os elementos do prisma. Vamos revisar um pouquinho esses elementos, tá certo? De olho na tela. Bom, prismas. Então, os prismas são sólidos geométricos, tá ok? Definidos no espaço tridimensional. Professor, ainda tenho dúvida, tridimensional. Bom, lembre, olha aqui, ó. Espaço bidimensional.
2 dimensões. Tridimensional, 3 dimensões, tá certo? Então, os prismas são figuras tridimensionais. Possui 2 bases. Isso é importante, olha aqui, ó. O prisma possui 2 bases, ok? E são bases o quê? Poligonais. Por quê? Porque são formadas por polígonos. Então, o prisma pode ter uma base quadrada, pode ter uma base triangular, pode ter como base um pentágono, tá certo? Então, os polígonos vão compor a base do nosso prisma, ok? E cujas faces laterais são o quê? Quadriláteros. Então, observe que as faces laterais do prisma são quadriláteros. Só lembrando o que são quadriláteros? São figuras compostas por 4 lados, tá certo? Muita atenção nisso. Classificação dos prismas. Com relação ao número de lados da base, um prisma pode ser classificado em prisma triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal e etc. Isso é verdade. Vamos observar aqui o primeiro prisma, que na verdade é o quê? Um cubo, não é verdade? Qual é a base desse prisma? A base desse prisma é o quê? Um quadrado, ok? Então, é um prisma o quê? De base quadrangular, tá certo? Nesse outro prisma aqui, qual é a base dele? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a base desse prisma aqui é o quê? Um pentágono. Então, é um prisma de base o quê? Pentagonal, tá certo? Bom, se considerarmos o ângulo que as arestas laterais fazem, teremos as seguintes classificações, tá certo? E quais são as classificações, professor? Prisma pode ser um prisma reto ou oblíquo. É bem simples. Você vai observar aqui o prisma. Se, olha aqui, ó, os ângulos são de 90 graus com relação às arestas e à base, olha aí, ó, 90 graus, ângulos o quê? Retos, 90 graus ou ângulos retos. Eu já ensinei isso. São os ângulos que formam 90 graus. Então, nesse caso, ele é um prisma reto, ok? Agora, observe aqui esse prisma. Esse prisma está inclinado, ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo diferente de 90 graus, tá certo? Então, nesse caso, ele é um prisma oblíquo, ok? Ou seja, os ângulos das arestas com a base são diferentes de 90 graus. É aquele prisma inclinadinho, vai ficar nesse formato aqui, ó, tá certo? Aquele prisma inclinado, tá? Tudo bem? Ok. Mas também na aula de hoje nós vimos o quê? Pirâmide. A pirâmide é um poliedro cuja base é formada por um polígono e as faces são formadas por um triângulo, ok? Unidas em um vértice a uma certa altura. Então, a pirâmide é formada por uma base. Então, aqui nós temos uma base, no caso aqui, o quê? Um pentágono, um vértice, ok? Um vértice. E quando eu vou fazer o quê? A união dessas arestas do vértice com a base, eu terei o quê? Uma pirâmide. Esses são os elementos da pirâmide, ok? Vértice, face lateral, aresta lateral, altura, a base da pirâmide, que é um polígono, e as arestas da base, ok? Aqui comigo. Então, revisamos aí bastante sobre prismas e pirâmides, tá certo? Vamos agora às nossas considerações finais. Bom, e para as nossas considerações finais, eu trouxe hoje uma dica de livro muito especial, tá certo? De olho na tela. Para gostar de matemática, é preciso conhecê-la, experimentá-la e ter a chance de sentir algum prazer nesse contato. Dobrando o papel, o aluno verá surgir diversas figuras geométricas, descobrindo a beleza do origami, integrada com a matemática. Aqui comigo. Bom, e você vai ter esse prazer de dobrar, encontrar figuras e fazer origami através desse livro, ok? A Geometria das Dobraduras, do Luiz Mendes. Esse livro ele é muito interessante porque ele vai trazer ao aluno, primeiramente, o contato com o origami. E não é um origami feito de qualquer jeito, ele vai ter contato com figuras geométricas. Então, ele vai fazer dobraduras
E através dessas dobraduras que ele vai ensinar, você vai ter contato com conceitos de geometria plana. É um livro maravilhoso, tanto para os professores quanto para os alunos que quiserem treinar a questão da geometria e seus elementos, como a questão dos lados, a questão dos vértices. Então, eu super recomendo esse livro, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, tenha gostado dos prismas. Na próxima aula, nós vamos ver pirâmides e eu te espero lá, ok? Então, um grande abraço.